Boa noite, pessoal. Paz e bem, graça e paz. Professor Diego Alves com vocês para mais uma apresentação aqui no canal Catolicou. E hoje, como vocês estão vendo aí, nós falaremos sobre a hierarquia da igreja. Olha, nós preparamos uma aula bem especial. Uma aula bem especial, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você checar a sua inscrição, ativar os sininhos e, se não for inscrito, considerar fazer a sua inscrição aqui, tá legal? Então eu vou pedir para você já fazer isso, tudo bem? Sem mais delongas, vocês nos conhecem, vamos para a nossa apresentação. Então nós falaremos hoje sobre a hierarquia eclesial, sobre essa estrutura, esse edifício da fé que é a Santa Igreja Católica. Tá legal? Nós optamos por fazer um novo layout das nossas aulas, das nossas apresentações. Então vocês estão vendo pela primeira vez o nosso novo modelo de apresentação de slides, tá legal? Conforme o nosso canal cresce, nós vamos também podendo melhorar um pouco mais a forma como nós apresentamos o nosso conteúdo, sempre em defesa da fé. Eu não falo aquilo que eu penso, eu falo aquilo que a igreja diz e sempre defendeu em todas as partes. Eu preparei um sumário básico, tá? Para que nós possamos ter essa direção da nossa aula. Então vou estar fazendo a leitura do sumário com vocês. Hierarquia eclesial da Igreja Católica. Parte 1. Eu coloquei parte 1 porque eu já vou adiantar para vocês. Algumas questões a respeito do sacramento da ordem eu farei numa aula extra. Então, eu vou tratar da hierarquia dessa estrutura, deixando claro para vocês que nós teremos uma aula para falar do sacramento da ordem, tá? Dos graus que compõem o sacramento da ordem. Então, aqui eu vou citar padre, diácono, bispo, mas haverá uma apresentação especial para explicar o sacramento da ordem, na qual eu vou me aprofundar, tá legal? Em cada um desses graus. Beleza? Então voltemos ao nosso sumário básico. Introdução, definição da hierarquia eclesial, origem e fundamentação bíblica. Esse é o primeiro ponto. Então eu começo com a introdução, eu vou dar uma lida, né, no que é esse edifício da fé, como isso se compõe, a base bíblica para isso ou não há. Então, desde já separe a sua Bíblia aí, tá? Pegue uma boa Bíblia, por óbvio católica, mas se você for checar no Bíblia Online, que eu sei que fica à mão, e ali também tem a opção Bíblia Católica, tem várias versões ali, não tem problema, tá? E lembrando, né, gente, este é um canal católico feito diretamente para católicos. Eu sei que de vez em quando aparecem alguns perdidos aqui e tentam ofender a igreja, tentam fazer alguns ataques, mas primeiro, perdem tempo, eu não costumo responder, e segundo, dá até engajamento pro canal, mas é meio burrice você ir num canal teológico que não fala da sua teologia. Agora, se você é alguém que quer conhecer mais a Igreja Católica, seja super bem-vindo. E é claro, né? Educação é o básico, certo? Então, o intuito deste canal é oferecer um suplemento para catequistas inicialmente. Todo o povo de Deus é bem-vindo. E eu tento fazer alguns vídeos o mais explicativo possível. Por mais que as aulas fiquem um pouco longas, a gente tenta deixar bem prático para você que não é catequista, mas quer aprender um pouco mais da Santa Igreja. E para você que é catequista e quer ter um suplemento para as suas aulas, tá? Então é isso daí. Tudo bem?
Então essa é a primeira parte da introdução. Segunda parte, eu estou começando a falar desse edifício da fé de cima. O Papa, o Pontífice Máximo, sucessor de São Pedro. Aí a gente vai falar de infalibilidade papal, funções e responsabilidades, tudo bem? Cardeais, Colégio Cardinalício, a eleição do Papa e o conclave. Arcebispos e bispos, o episcopado, governo das dioceses, mitra e báculo, ou seja, os símbolos, né, que eles ostentam. Anéis. Padres, papel na administração dos sacramentos. Diáconos, serviços à comunidade. Esse é o nosso sumário básico resumido, tá? Eu vou citar mais coisas, mas dentro sempre dos pontos aqui desse sumário. Já, mais uma vez trazendo para vocês, aos graus da ordem, haverá uma apresentação extra no qual vou me aprofundar, tá? Principalmente diaconato, que a gente sabe que tem transitório e permanente, então isso eu vou entrar nessa outra apresentação. Aqui eu quero citar o que compõe esse edifício da fé que é a Santa Igreja Católica, a sua hierarquia, as partes da sua grande história, tá? Então é uma apresentação um pouco diferente do que as pessoas costumam abordar por aí, mas eu acho que é bem mais prático também. Então seguimos. Tá com a sua Bíblia? Partiu. E 2 versículos para começarmos a nossa apresentação. Mateus 16, versículo 18. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 21, do 15 a 17. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse ele: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Então Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, isso para Pedro, hein? Apacenta as minhas ovelhas. Nossos primeiros versículos, Mateus 16, 18, João 21, do 15 ao 17. Introdução. Igreja, casa com fundamento apostólico. Frase do padre Gerson Schmidt: a igreja é apostólica porque está fundada na pregação e na oração dos apóstolos, na autoridade que lhes foi conferida pelo próprio Cristo, que é o quê? A sucessão apostólica, tá? Então é preciso que também se entenda o que é a sucessão apostólica, porque muita gente confunde essa questão, né? Ah, isso existe. Ah, isso não existe. A igreja inventou a sucessão apostólica, o que, enfim, é uma grande besteira, né? As pessoas acusarem a igreja do que elas não conhecem. Tudo bem, pessoal? A sucessão apostólica, ela é um fundamento teológico, bíblico, que se refere à transmissão contínua da autoridade e do ministério dos apóstolos de Jesus Cristo até os bispos atuais da Igreja Católica. A gente vai chegar lá, tá? A sucessão apostólica, isso é importante entender, ela tem a sua origem nos evangelhos. Então ela não veio a igreja inventou, não. Onde o próprio Jesus escolheu os 12 apóstolos, todos homens, tá? Daí também porque os bispos são homens, tá? Ele escolheu esses 12 para serem seus representantes e continuadores da sua missão. Aí você pode checar isso em Mateus 10, do 1 ao 4, Marcos 3, do 13 ao 19, Lucas 6, do 12 ao 16, tá legal? E
O que isso consiste? A gente está falando de uma transmissão de autoridade também. A autoridade apostólica foi transmitida aos bispos pela imposição das mãos. Um ritual também que vai simbolizar o quê? A transmissão do Espírito Santo e da autoridade para ensinar, santificar e governar a igreja. Aí você vai ter Atos 13, do 1 ao 3, 1 Timóteo 4, do 14 ao 12, 2 Timóteo 1, do 6 ao 7, enfim. Né? Nós temos inúmeros versículos que atestam a sucessão apostólica, além, é claro, da própria tradição, né? A história da igreja está aí para isso. Então eu acho que já é meio batido, né? Ficar falando que não existe sucessão apostólica. É óbvio que existe. Quem ataca a sucessão apostólica da Igreja Católica simplesmente o faz porque quer se fazer o seu próprio Papa. Os grupos não católicos são os seus próprios papas, são os seus próprios líderes, ninguém manda neles, não há uma correção teológica. Eles fazem sua própria visão teológica e ponto final. Tá? Não tem magistério, não tem tradição para corrigi-los. Ok? Conforme o catecismo da Igreja Católica, a palavra católico significa universal, no sentido de totalidade e integridade. A Igreja Católica em dois aspectos. Primeiro, porque Cristo está presente nela. Onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. E nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, recebendo dele todos os meios da salvação. Por isso que a Igreja ela é santa. Cristo é a cabeça da Igreja. Nós estamos ligados com Cristo. Veja, ao mesmo tempo que eu como pessoa sou pecador e devo buscar a santidade, há a dimensão espiritual da igreja que é o corpo de Cristo. Uma noiva sem mácula. Então a igreja tem essa dimensão de santa por causa disso também, da sua cabeça que é Cristo. Tudo bem? Então quais são os meios de salvação que recebem dele? Fé íntegra, vida sacramental plena e ministério ordenado na sucessão apostólica. Já expliquei para vocês rapidamente o que é sucessão apostólica. A fé íntegra é a fé segura. Quando muitos dizem, né, que fora da Igreja Católica não há salvação, embora o catecismo ele vai usar bem essas palavras, é importante entender o seguinte, que é o meio mais seguro de salvação está na Igreja Católica. Tá? Eu vou entrar nessa questão de salvação de uma forma mais profunda mais à frente também, tá? Numa outra apresentação que nós faremos. Eu tenho várias ideias de temas e eu gosto de trabalhar eles em partes. Por quê? Porque nós conseguimos aprofundá-los melhor. Por isso que eu fiz um vídeo sobre a Quaresma, vou estar fazendo mais tarde sobre a Semana Santa, fiz um vídeo sobre as imagens. Por quê? Porque são temas que a gente consegue trabalhar melhor sem precisar ficar pegando um monte de coisas que eu sei que são válidos, porque está conectado, mas eu coloco nesse bloco e consigo ampliar e esgotar o tema por si. Quando eu for fazer a outra apresentação, eu só preciso citar aquilo que vocês já viram em aula, certo? Vamos lá. Assim, a igreja foi católica desde Pentecostes e será até a parousia, que é a volta de Jesus, tá? Para salvar a sua igreja. Além disso, é católica porque foi enviada por Cristo em missão a toda a humanidade. Um edifício de fé sobre a rocha que é Jesus. Quando recitamos o credo, dizemos assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A Lumen Gentium, que está aqui do lado, tá? A Constituição Dogmática. Comprem. Desde que eu me converti ao catolicismo, já tem alguns anos, eu percebo que, pelo menos com algumas pessoas que eu falo, nem todos têm o costume de ler as encíclicas, a Constituição Dogmática. Nós temos um número das pessoas que leem, é muita gente, mas eu conheço alguns que não leem, mesmo essas pessoas que vão dar aula. Olha, é assim,
Você, catequista, eu diria, você tem a obrigação de entender o que é uma constituição dogmática, o que é uma encíclica, conhecer o motu próprio, tá? É um suplemento de formação para a gente também. Isso não está escondido, não está afastado de ninguém. Como muitas pessoas pensam que a igreja esconde a Bíblia dos católicos, né? Os protestantes acham isso. Mas enfim, tá aqui a Lumen Gentium, deixei a foto aí para vocês verem e comprarem, tá? Cara, é muito barato essas constituições dogmáticas, é baratinho. Tudo bem? A Lumen Gentium, no número 8, apresenta esse fundamento apostólico da única igreja fundada por Cristo. Por isso que a gente diz que na Igreja Católica o caminho da salvação é mais seguro. Ok? Afirmando assim: esta é a única igreja de Cristo, que no credo confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Depois da ressurreição, nosso Salvador entregou-a a Pedro para que a apacentasse. Nós já lemos esse versículo lá no início. Confiando também a ele e aos demais apóstolos a sua difusão e governo. Mateus 28, 18. Erigindo-a para sempre em coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3, versículo 5. É nele, Jesus, que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. Efésios 2, do 19 ao 22. Vocês estão vendo? E eu quero que vocês anotem esses versículos para que vocês leiam depois, tá? Leiam com tranquilidade. E essa questão desse fundamento, nós temos também exemplificado, eu quero que você note mais uma referência, que é Mateus 16, 19. E te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Vou repetir. Mateus 16, 19. E te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Neste versículo, Jesus está falando com Pedro e lhe dando autoridade para representá-lo na terra. As chaves dos céus simbolizam a autoridade de Pedro para perdoar pecados e decidir quem entra no reino dos céus. Mas isso daí já é uma questão mais teológica que não vou me aprofundar agora. Tá legal? Mas é mais um dos versículos que fala desse munus especial que São Pedro tem, que os apóstolos têm, da questão do perdão aos pecados, das faltas, tá? Então é assim, negar que Pedro tem um papel especial na história da igreja, ele não é Jesus. Jesus é Jesus, todo mundo sabe disso. Mas negar que São Pedro tem essa liderança, outorgada pelo próprio Cristo, dada pelo próprio Cristo, gente, desculpa. Aí eu vou falar como alguns protestantes dizem, né? Pô, vai ler Bíblia. Está lendo o versículo. Tudo bem? Para quem não anotou, Mateus 16, 19, tá? Mais um versículo para vocês anotarem. Repito, como este canal tem um fundo catequético, é preciso que você tenha a sua Bíblia, tenha a palavra de Deus junto a você e que você exercite a leitura dela, tá? A Igreja Católica é um edifício espiritual fundamentado sobre os apóstolos, com Cristo como pedra angular. Ele confiou a eles a missão de anunciar o Evangelho e, ao longo dos séculos, a Igreja preserva esse tesouro inestimável, a Sagrada Escritura, a doutrina, os sacramentos e o ministério dos pastores,
Dessa forma, permite que os fiéis permaneçam unidos a Cristo e participem da sua vida. Mais uma vez, porque a Igreja Católica é o meio mais confiável e seguro, doutrinário, de alcançar a salvação. Tá? Aqui a gente matou a pau. Vamos para o nosso segundo ponto. O Papa, Pontífice Máximo, sucessor de São Pedro e Bispo de Roma. E eu sei que isso daqui irrita muitos não católicos. Eu sei que isso aqui aborrece muitos não católicos. Mas vamos fazer o quê, né? Tá mais de 2000 anos assim. Tem um louvor que diz, quem mandou foi ele, quem falou foi ele. E quem não aguentar vai reclamar com ele, vai reclamar com Deus, né? E tu és Pedro, sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja, né? Eu edificarei a minha igreja. Então vamos entender isso. Vamos lá. Papa e Bispo de Roma? Fala sério. E eu vou falar sério. O Bispo de Roma deve ser o Papa porque é sucessor direto do apóstolo Pedro, a quem Jesus confiou o poder das chaves e a missão universal de apacentar seu rebanho. João 21, do 15 ao 17. Já lemos também. Pedro foi o primeiro bispo de Roma e ali selou sua fé como o martírio, confirmando os irmãos na fé. Lucas 22, do 31 ao 32. Tá? Desde então, seus sucessores na sede romana foram reconhecidos como continuadores dessa missão única conferida por Cristo. Embora ao longo da história alguns papas tenham residido fora de Roma, como no século XIV, em Avignon, tal situação sempre foi considerada anômala. Eu pretendo mais à frente trazer mais questões sobre a história da igreja. Aí eu vou falar desse sequestro, entre aspas, como alguns chamam, do papado em Avignon, tá? É uma história bem interessante. A legitimidade do Papa está vinculada à sede de Pedro e qualquer autoproclamado pontífice fora dessa tradição seria ilegítimo. A cátedra, a cadeira de Pedro está na sede de Roma, tá? Eu falo sobre isso num shorts. Eu vou deixar nos cards aqui para vocês um shorts onde eu falo sobre a infalibilidade papal, tá? Eu explico um pouquinho sobre isso. Vejam os shorts que eles são importantes. Todo o material aqui é pensado em conjunto, dos shorts aqui as aulas, beleza? E isso já reflete um pouco do seu chamado, suas funções. Essas funções são amplas e englobam aspectos espirituais, administrativos e diplomáticos. Sim, diplomáticos. Lembre-se que o Papa também é um chefe de Estado, Estado do Vaticano. Aqui eu coloquei até o mapa do Vaticano para vocês, ó. Então o Papa também tem funções diplomáticas porque ele é um chefe de Estado também. Mas quais são as principais funções do Papa? Vamos lá. Guiar os católicos no ensino da fé, da moral e da doutrina cristã. O Papa tem o munus da infalibilidade papal, definido no Concílio Vaticano I, 1870, onde pode proclamar ensinamentos definitivos sobre fé e moral que devem ser aceitos por todos os católicos. Ou seja, quando ele fala ex cátedra. Mais uma vez, dá uma olhadinha nesses shorts aqui, que está bem explicadinho para vocês, tá? Essa questão da ex cátedra. Por quê? Porque não é que o Papa seja infalível em tudo, tá? É uma questão bem específica. E mais uma vez, voltado para católicos. O Papa é o representante, ele é o chefe da Igreja Católica, né? Ele não vai falar ex cátedra para o budismo. Então, quem ataca a Santa Igreja, mais uma vez, ataca por má fé, por ignorância, e eu, Titio, acho que também é falta de conhecimento. Como a Bíblia diz, o povo perece por ela, né? Pela falta de conhecimento. Romana,
A igreja, além de católica e apostólica, também romana, pois se mantém em comunhão com o sucessor de Pedro, que tem a missão de preservar a integridade da fé e manter a unidade da igreja. Seu magistério orienta os fiéis na reta interpretação da doutrina e na vivência da fé. Além disso, o Papa é o primeiro missionário da igreja, dando continuidade à obra evangelizadora dos apóstolos, especialmente a de São Paulo, que também testemunhou sua fé em Roma. Eu vou falar para vocês, o Papa Francisco, mesmo com problema no joelho e com um pulmão e meio, como o Papa Francisco viaja, gente. O Papa Francisco foi no Oriente, já viajou para a Ásia. O Papa Francisco ele viaja para tudo quanto é lugar para animar as comunidades cristãs. Animar no sentido de encorajar a fé, tá? Então, você vê como ele é o pastor cuidadoso, que vai realmente, né, atrás das ovelhas, que muitas vezes negocia com vários governos para que a igreja não seja perseguida, que abre frentes de comunicação com governos que muitos de nós dizemos não gostar pela sua ideologia, mas o Papa precisa falar com eles para que a igreja ali seja respeitada. Pouca gente sabe, mas o governo chinês durante muito tempo indicava os bispos. Olha que loucura. O Papa, através da diplomacia, conseguiu fazer com que esse munus que ele tem de pastor da Igreja Universal também fosse ali exercido, passando assim ele, o Papa, a indicar os bispos naquele país. Isso não é da noite para o dia, gente. Porque como é que faz em países extremos, países comunistas, países de maioria muçulmana, né, com regras mais restritas, mais intolerantes, como é que a gente faz? Então o Papa ele tem esse ar também diplomático. Ele precisa ter. E é claro, quem é que guia toda a igreja? É o Espírito Santo. Sempre é o Espírito Santo. Assim, o pontífice impulsiona a igreja a ser em saída, ser missionária. O Papa Francisco fala, né? Uma igreja em saída. Ele bate muito nessa tecla. Levando o evangelho a todos os povos e tempos. Marcos 16, do 15 ao 16. Tudo bem até aqui? Vamos lá. O Papa não é o único a desempenhar a missão de guiar a igreja. Todos os bispos que estão em comunhão com ele compartilham dessa responsabilidade. Por isso que é um edifício da fé. Você vê muitas imagens por aí na internet como se fosse um triângulo, né? Tá meio certo e meio errado. Claro que o Papa ele tem esse mundo de ser infalível quando ex-cátedra. O Papa ele tem essa função de pastor universal. Mas como eu falei, nisso de guiar a igreja, nós temos também os bispos. E não podemos esquecer, né, que a igreja não é, entre aspas, essa democracia no sentido secular como temos aí. A igreja ela possui essa hierarquia quase que real, né? Quase que imperial, na verdade, uma monarquia, podemos assim dizer, né? Vamos lá? Podemos ir para o nosso outro ponto? Cardeais. O colégio cardinalício. Você já deve ter visto várias fotos de cardeais com esse barrete aqui vermelho, essa roupinha aqui também. Recentemente, o Papa Francisco chamou um consistório, né, e criou mais cardeais para o Brasil. Então, eles têm uma função muito especial. Os cardeais surgiram dos padres das 25 igrejas quase paroquiais de Roma, dos diáconos regionais e palatinos e dos bispos suburbicários, atuando como conselheiros e cooperadores do Papa. A partir de 1150, formaram o Colégio dos Cardeais, liderado por um decano, o bispo de Ostia, e um camerlengo responsável pela administração dos bens.
Só que desde 1059 tornaram-se os únicos eleitores do Papa. No século XII, prelados de fora de Roma começaram a ser nomeados cardeais, passando a preceder bispos e arcebispos. E, a partir do século XV, também os patriarcas. Aí tem a bula, né? A bula non mediocre, de Eugênio IV, foi o que acabou estabelecendo isso. Mesmo sendo apenas padres, possuem direito a voto nos conselhos eclesiásticos. Os cardeais mantêm suas tradições e prerrogativas como eleitores e conselheiros do Sumo Pontífice no governo da Igreja Universal. E aqui está o cânone, que é o 349, e você pode checar se você tem em mãos também o Código de Direito Canônico, tá? Eu vou falar sobre os materiais depois, eu vou subir um videozinho falando sobre os materiais dos básicos, tá? Divide-se em 3 ordens: episcopal, presbiteral e diaconal. Eu vou entrar no grau da ordem depois, tudo bem, pessoal? Mais uma vez o cânone. E são livremente escolhidos pelo Papa entre os clérigos que receberam, no mínimo, um sacerdócio. O colégio dos cardeais é presidido pelo decano, ou, em sua ausência, pelo subdecano. Então essa aqui é a história resumida e a estrutura do que forma o colégio cardinalício. Os cardeais colaboram colegialmente com o Papa nos consistórios ordinários e extraordinários. Aqueles que presidem dicastérios da Cúria Romana ou institutos do Vaticano devem apresentar sua renúncia aos 75 anos. Então, esses consistórios ordinários, extraordinários e os dicastérios são espaços dentro da igreja em que se define muita coisa para a nossa fé também. Nós temos o dicastério se não me engano, da causa dos santos, doutrina da fé, que decide muitas coisas, muito material teológico, encíclicas, no fundo e no final, passam por essas áreas também, seja para a consulta do Papa, seja para a formação junto com o Papa. Então, o moto próprio não, que é do Papa em si, mas uma encíclica, um processo de beatificação. Então, dicastérios, consistórios, seja para a formação, a criação de novos cardeais, e, é claro, a Cúria Romana, que está ali em torno do Papa. Então há uma estrutura também interna em Roma gigantesca. É realmente uma engrenagem. E no caso dos dicastérios, como nós vimos ali, os demais institutos, eles devem apresentar a sua renúncia aos 75 anos. Em caso de vacância da sé apostólica, ou seja, não tem mais Papa, o Papa morreu, enfim, seus poderes são limitados às normas estabelecidas pelas leis vigentes. Porque, como eu falei para vocês, o Papa, ele é o pastor da Igreja Universal, mas ele não guia essa igreja sozinho. E tem outras áreas que é óbvio que o Papa ele não vai conseguir resolver sozinho. Ele não é onipresente. Entendeu? O Papa ele não está em todos os lugares. Então ele precisa do apoio desses cardeais. E como nós vimos, eles podem ser escolhidos entre qualquer um desses 3 graus da ordem. Tá legal? Ou seja, episcopal, presbiterial e diaconal. O Papa é que vai decidir. Só que no mínimo eles têm que ter o sacerdócio, tá? No mínimo tem que ser um sacerdote.
Mas eu vou, na nossa apresentação sobre os graus da ordem, o sacramento da ordem, eu vou explicar isso melhor. Então nós temos, dentro dessa estrutura dos cardeais, que não é um grau da ordem, tá? Os cardeais, como vocês viram, eles têm uma função extra, uma função especial dentro da estrutura da fé. É claro que nós conhecemos muito mais por causa dos dicastérios, né? O dicastério, por exemplo, da Congregação para a Doutrina da Fé, que é responsável por proteger e promover a doutrina da Igreja. E para muita gente esse dicastério nos últimos anos teve indicações polêmicas. Congregação para os bispos, responsável por ajudar o Papa a escolher bispos para a diocese em todo o mundo. Congregação para a evangelização dos povos, responsável por promover a evangelização e a missão da Igreja. Congregação para a educação católica, responsável por promover a educação católica em todo o mundo. Congregação para o clero, responsável por cuidar da formação e do bem-estar dos padres e diáconos. Congregação para os institutos da vida consagrada e da vida apostólica, responsável por cuidar da vida consagrada e das sociedades de vida apostólica. Aí temos Tribunal da Rota Romana, Penitenciária Apostólica, Conselho Pontifício para a promoção da unidade dos cristãos, Conselho Pontifício para o diálogo interreligioso, Conselho Pontifício para a cultura, Academia Pontifícia da Ciência. Enfim, nós temos inúmeras coisas em que os cardeais acabam sendo empregados, tá? Durante a vacância da Sé Apostólica, os cardeais se reúnem no conclave, onde, isolados do mundo exterior, votam até que um candidato, entre eles, os que podem ser votados, alcance a maioria qualificada exigida para ser eleito Papa. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Arcebispos e bispos, pessoal. Como nós já falamos, o Papa não é o único a desempenhar a missão de guiar a Igreja. Todos os bispos que estão em comunhão com ele compartilham dessa responsabilidade. Aliás, eu li no início para vocês, mas muita gente esquece. O próprio Papa, ele é um bispo. Ele é o bispo da sé mais importante, que é a sé de Roma. Então o próprio Papa é um bispo. Por isso que o cardeal não é que ele é maior que o bispo. Tá legal? Então, o grau da ordem, nós vimos, são 3. Isso é importante. Episcopal, presbiterial, diaconal. A gente vai tratar deles numa apresentação próxima, tá? Então, os bispos, todos os bispos, o bispo da sua região, eles são sucessores dos apóstolos, tá? Os bispos são sucessores dos apóstolos e têm a missão de ensinar e santificar e governar a Igreja em suas respectivas dioceses, que são territórios eclesiásticos sob sua autoridade pastoral. Cada bispo é o pastor de uma diocese e exerce seu ministério em comunhão com o Papa e com os demais bispos do mundo. Então, cada bispo tem autoridade em sua diocese. Vou dar um exemplo. Eu moro em Nilópolis. Faço parte, sou povo de fé, faço parte do povo de fé da diocese de Nova Iguaçu, cujo bispo é Dom Gilson. Caxias, uma cidade vizinha, ela não é parte integrante da diocese de Nova Iguaçu. Ela é uma outra diocese. Tudo bem? E o seu bispo lá é Dom Tarcísio. Então, ele tem autoridade sobre a diocese de Nova Iguaçu? Não. Quem tem autoridade da diocese de Nova Iguaçu é Dom Gilson. É claro
que quando ele for lá sendo bispo, vai recebido como tal, como um bispo também, sucessor dos apóstolos, e vai ter toda a honra que um bispo deve ter. Tudo bem? Então, eu deixei nos cards, e vou colocar aqui de novo para vocês verem, um shorts que eu já fiz também sobre os bispos. Na verdade, é um shorts que eu falei sobre a diocese. Então eu explico um pouco sobre a diocese e falo também sobre o bispo e a igreja que o bispo está, que é a catedral, onde está a cátedra do bispo. Eu não falei que o Papa, que é bispo de Roma, também tem uma cátedra que está em Roma? E quando ele fala ex-cátedra, é inquestionável seu ensinamento para a igreja? O bispo, em sua diocese, na igreja onde está a sua cátedra, dali ele comanda toda a diocese, da cátedra dele. Daí o nome catedral. Mas eu quero que vocês vejam esses shorts, porque é importante. Repetindo, shorts e a apresentação fazem parte de um único bloco de ensino quando eu os preparo, tá? Então eu já vou marcar sempre na apresentação, dentro aqui dos cards, os shorts que eu sei que vai ajudar vocês. Então, para se aprofundar um pouquinho sobre a diocese, dá uma olhadinha nesses shorts aí. Tudo bem? Cada bispo é o pastor de uma diocese e exerce seu ministério em comunhão com o Papa. Então, os bispos estão em plena comunhão com o Papa e assim precisam estar. Então, de vez em quando, o Papa faz o sínodo dos bispos, em que eles se reúnem com ele. Não é um conclave. Então, o Papa pega região por região e chama os bispos para próximo, até para poder cada vez mais aumentar esse relacionamento, né? Uma coisa saudável, uma coisa muito bonita. Bem como os bispos também se reúnem, tá? No Brasil a gente conhece a CNBB, que é esse órgão que congrega, né, os bispos do Brasil. É claro que a CNBB não é um órgão do Vaticano, né? Não é a representação do Vaticano, não. Ela é o conjunto, né, organizado dos bispos do Brasil, certo? Os bispos possuem insígnias próprias que simbolizam seu ofício. Eu não coloquei o anel, mas o anel está aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver? O que mais se destaca? A mitra, que é o chapéu litúrgico que representa a dignidade e a autoridade episcopal, e o báculo, né? É o cajado pastoral, símbolo do papel do bispo como pastor do rebanho de Cristo que conduz e protege seus fiéis. Os báculos são personalizados, pessoal, bem interessante também, tá? Bem interessante. Essa cruz que eles carregam no peito, vocês estão conseguindo ver aqui nas imagens, tá? Além, é claro, das vestes, né? Mais uma vez, também farei uma apresentação sobre as vestes, porque eu sei que isso sempre chama a atenção das pessoas. Mas hoje, falando da estrutura desse prédio da fé, como ele funciona, ao que nos interessa é isso. Então, o bispo, que é o sucessor dos apóstolos, eles ajudam o Papa a guiar a igreja, que é católica, né? Ou seja, ela é universal, está em todo o mundo, e ele exerce o seu pastoreio na sua diocese, a partir da catedral, que é onde está a sua cadeira. E numa diocese, você vai ter várias paróquias, você vai ter comunidades, movimentos e grupos de fé. Tudo isso dentro de uma diocese. Tá legal? E os símbolos mais visíveis do bispo, né? Nesse crucifixo lindo que eles recebem, né, dos papas, nós temos a mitra e o báculo. Geralmente numa imposição ou numa grande solenidade que o bispo vai nas suas visitas pastorais pelas paróquias da sua diocese, ele sempre vai paramentado. Isso é bem interessante também. Os arcebispos. O que são os arcebispos, pessoal? São bispos que presidem uma arquidiocese, geralmente uma diocese de maior importância histórica, populacional ou pastoral dentro
de uma região eclesiástica. Vou dar um exemplo. Quem é o arcebispo metropolitano aqui próximo nosso? É o Dom Orani. Dom Orani João Cardeal Tempesta, né? Dom Orani é o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Tá legal? Então, é um bispo, não deixa de ser um bispo, só que preside uma arquidiocese, geralmente uma diocese de maior importância. E ele ganha esse título, mas não quer dizer que seja um outro grau, continua sendo 3 graus, tá? Bispo, por assim dizer, é o topo, mas ele ganha dentro desse bispado, digamos assim, essa honraria extra, né? De ser agora um arcebispo, porque ele está dentro de uma diocese de importância histórica, populacional, né? Geralmente são regiões metropolitanas. Então, o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro é Dom Orani, tá? Isso aqui não é a foto de Dom Orani, antes de alguém me... Eu sei, só estou citando para vocês, tá? Eu nem falei o nome do bispo aqui, nem do arcebispo. Só estou dando um exemplo, tá? Dom Orani é o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Depois vocês pesquisem. Quem não conhece Dom Orani, pesquisa, vocês vão ver quem é Dom Orani. E vale muito a pena ouvir também as pregações de Dom Orani. Curiosidades, pessoal. Nem todo bispo ou arcebispo é cardeal. Mas todo cardeal que não seja bispo deve ser consagrado bispo, salvo dispensa papal. Os cardeais são nomeados pelo Papa e podem pertencer a qualquer das 3 ordens do colégio cardinalício. Aqui mais uma vez, episcopal, presbiterial ou diaconal. Tá legal? Ficou claro? Então nós temos diácono, presbítero e o bispo, tá? E aí, sendo bispo, ele pode vir a se tornar, depende do Santo Padre também, um arcebispo. Já aconteceu, se não me engano, esse ano, de mais 2 dioceses serem transformadas em arquidioceses, tá? Vou explicar nisso quando eu for falar das basílicas. O que é basílica? O que é paróquia? O que é igreja? Basílica maior, basílica menor? Vamos entender tudo isso. Nós estamos ainda engatinhando nesse canal com conteúdo de primeira. Vocês estão vendo. Nada de invencionice, nada de loucura. Isso vale ou não vale a sua inscrição? Eu acho que vale. Vamos para o nosso último ponto, pessoal. Diáconos e padres. Eu estou sendo chato, mas eu tenho que lembrar. Acalmem-se, porque vou falar quando citar os 3 graus de forma mais aprofundada, tanto do diácono como dos padres. Entendeu? Aqui é para nós entendermos melhor a engrenagem da fé. Então, paciência. Eu estou pegando os principais pontos também. E eu sei que numa aula de catequese, às vezes nós não vamos conseguir passar tudo. Entendeu? Por isso que eu até aconselho dividir 2 aulas. Seja uma para falar dos graus e a outra para falar da estrutura em si da igreja. E ainda nem falei dos leigos. Aqui não cito os leigos, mas falarei do papel dos leigos também depois. Porque vocês vão perceber como a igreja não é uma democracia. Vocês vão perceber como os leigos são atuantes e deveriam, porque a igreja já permite, ser muito mais. Não são porque muitos não querem. Mas isso é para depois. Calma. Calma. Diáconos e padres. Os padres são ministros ordenados que participam do sacerdócio ministerial de Cristo e atuam principalmente no serviço pastoral das paróquias, que são as menores unidades administrativas dentro de uma diocese. Na verdade, nós temos as comunidades também, né? Mas como tá tudo ligado, eu amplio isso mais à frente com vocês em uma outra apresentação. Aliás, se vocês voltarem
no nosso canal, eu comecei falando das paróquias da Forania 6 de Nilópolis. Ali eu cito também algumas comunidades. Vocês vão entender também o que é comunidade, como é que elas funcionam, que é bem diferente das paróquias, tá bom? Eles são colaboradores diretos dos bispos, então os padres estão sempre em comunicação com os bispos. Uma diocese, gente, diocese é muito grande. Pesquisa a diocese da sua região e vê o tamanho dela, vê o que ela abrange. Às vezes uma diocese, gente, ela pode pegar tranquilamente mais de 10 municípios. Tranquilamente, tá legal? Eles são colaboradores diretos dos bispos e desempenham funções essenciais: celebrar a Eucaristia e outros sacramentos e acompanhar pastoralmente o povo de Deus. Então essas daqui são as funções dos padres. Resumir, para colocar o essencial, para que na nossa apresentação posterior ampliemos mais, para entender o que é padre, o que é frei, tudo bem? Mas quais são as funções essenciais do padre? Celebrar a Eucaristia e outros sacramentos, casamento, enfim. Tudo bem? E é claro, né, acompanhar pastoralmente o povo de Deus. Os diáconos pertencem ao primeiro grau do sacramento da ordem e têm uma missão de serviço na igreja. Eu sei, nós temos diáconos transitórios e permanentes, que eu também vou explicar depois. Assim, enquanto os padres são colaboradores diretos dos bispos no cuidado pastoral, os diáconos exercem o ministério de serviço e assistência, e ambos são fundamentais para a missão da igreja. Enquanto o padre celebra a missa, o diácono costuma estar na celebração da palavra também, tá? O diácono faz parte do grau da ordem, e homens casados podem ser diáconos, tá? Não transitório, mas sim permanente. Tá? O transitório, ele vai seguir a vida dele, vai virar padre, enfim, ele vai caminhar, vai seguir a vida dele eclesial. Então, pegamos a introdução, pegamos uma base bíblica, comecei falando pelo Papa, falei dos cardeais, bispos e arcebispos, e eu encerro falando dos diáconos e dos padres. Cada um com a sua função. Então, quem é que manda? Tem alguém que manda? Assim, a igreja tem uma organização. A igreja não é uma ditadura, ela não é uma democracia, mas não é uma ditadura, como dizem. Como nós vimos, são funções que na maior parte da estrutura da igreja é compartilhada e sempre em colaboração e unidade com o nosso pastor, né? O nosso sumo pontífice, o Papa, nesse caso, o Papa Francisco, que é o líder da igreja. Então não é que tem um que manda, nós temos um líder, o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. E ele tem inúmeros outros homens dentro do sacramento da ordem, mas também nós temos mulheres não dentro do sacramento da ordem, que esse sacramento é só para homens, mas que também tem funções ali dentro. Pessoas de vida consagrada. Então a igreja é esse organismo vivo, essa casa de fé, não é? Que acolhe e chama todos à participação. E eu espero que vocês tenham gostado. Uma bibliografia básica, pessoal. Básica. Bíblia de Jerusalém, ou a que você preferir. Católica, é óbvio. E alguns documentos, seja da Arquidiocese de São Paulo. Eu coloquei o catecismo aqui também, que é importante. Compêndio do Concílio Vaticano II. Tem alguns sites que eu fui, principalmente o Vatican News. Tá? O Vatican News é muito importante. O site do Vaticano. Então, eu espero que qualquer dúvida ou questão, vocês possam entrar em contato. Mas
saibam que nós não falamos aquilo que nós inventamos, mas aquilo que a igreja sempre diz. Como apoio nem secundário, mas bem lá, nós temos essas fontes aqui também para vocês, tá? Muito obrigado. Qualquer questão, vocês podem enviar as dúvidas de vocês para o nosso Instagram, que eu vou estar respondendo. Mais uma vez, eu sei que o vídeo ficou longo, mas é porque a gente tem o cuidado de ensinar, não de enrolar, de ensinar. Eu falo dos versículos, eu gosto de ler a maior parte dos versículos. Eu deixo aqui a bibliografia para que vocês possam checar, para que vocês possam estudar, aprofundar o estudo de vocês que são catequistas, que são professores, que querem conhecer mais a Santa Igreja Católica. Então, se isso valer a sua inscrição, por favor, se inscreva, mas também comente. O YouTube entende que você gostou do vídeo se você também comentar e compartilhá-lo. Tá legal? É isso, pessoal. Muito obrigado. Junte-se a nós, porque esse é o meu canal, ele também pode ser um pouquinho seu. A partir do momento que você interage, você também está fazendo parte da nossa comunidade. Então, junte-se a nós. Deus abençoe a sua vida